Fala pessoal, beleza? Sou Danilo, representante da Hyotech Energy. Nesse vídeo a gente vai fazer um comparativo e uma análise de como anda o mercado de energia solar, os equipamentos, os preços. Esse PDF aqui foi elaborado pela empresa Greenair. Bom, como a gente pode ver aqui, o estudo foi disponibilizado em agosto, pela empresa Greenair. Elaboramos todo ano o estudo estratégico de geração distribuída. Com o objetivo desse estudo é mostrar a realidade do mercado, de forma que seja um guia para auxiliar nas estratégias de todas as empresas do setor. Então esse estudo aqui é mais voltado para as empresas de energia solar e não ao consumidor final. As entradas de equipamentos solares aceleram no Brasil. Primeiro semestre de 2022, investimentos superiores a 35 bilhões para atender a geração distribuída e grandes usinas solares. Então, nesse ano de 2022, no primeiro semestre, a gente teve um recorde de painéis solares e equipamentos importados. Preços dos sistemas FV têm uma redução média de 4,3% no primeiro semestre de 2022. Essa queda está muito relacionada à concorrência no setor. Forte elevação da taxa de juros contribui para a queda de participação no financiamento. A gente teve, num período de um ano, uma elevação de cerca de 10% na taxa Selic. E isso prejudicou um principal meio de compra dos equipamentos pelo cliente final, que é o financiamento. Apesar da redução no valor da energia, o consumidor final, em função da Lei Complementar LC 194, que reduziu o ICMS, os investimentos em GD, no geral, se mantêm atrativos. Então a gente teve uma redução de impostos, mas isso não deixou de valer a pena o investimento em energia solar. Fabricação de componentes dos sistemas fotovoltaicos. O principal componente que faz parte do sistema fotovoltaico é o silício. E o módulo FV representam em torno de 38% do preço final do sistema fotovoltaico. Então, o custo maior são com os módulos solares. Como o principal insumo do módulo é o silício metálico, matéria-prima para o polissilício, representando 60% da estrutura de custos dos insumos. No caso dos inversores, a gente tem bastante semicondutores e, por causa de vários fatores, o preço desses componentes aumentaram muito no mercado. Então ele representa 48%, daí 30% é componentes eletrônicos, 14% componentes passivos. As estruturas de fixação são compostas basicamente por alumínio ou aço. E a gente pode ver nesse gráfico aqui que teve uma redução do preço do aço no mercado. Em comparação aqui com o polissilício, que é a matéria-prima utilizada para fazer os módulos fotovoltaicos e o principal custo, Então ele teve uma aceleração nos preços aqui. Módulos fotovoltaicos, volume importado. Então no primeiro semestre de 2022, a gente teve um grande volume de importação de módulos, acelerando bastante o mercado, em comparação com outros anos. Um crescimento de 127%. Número acumulado de instalações fotovoltaicas. Até o ano de 2017 aqui tinha poucas instalações fotovoltaicas. A partir do ano de 2022 teve uma grande aceleração. Mas o mais legal disso aqui é essa diferença entre 1.132.000 instalações e 1.438.000 beneficiárias. Então a gente tem aí 300.000 unidades consumidoras sendo beneficiadas com a geração solar. Volume acumulado por classe de consumo. O residencial já faz tempo que ele se destaca, Então 57% do mercado é residencial. 23% é comercial, isso a gente falando em potência. A gente falando em instalações, o residencial ganha bem mais, Porém,
a potência tende a ser menor. Então, 82% das instalações foi residencial nesse ano. A classe residencial continua com expressiva representatividade na GD, tanto em número de instalações quanto em potência instalada. Um gráfico bastante bacana aqui que a gente vê é que em 2013 o comercial representava 74% do mercado e o residencial era bem pequeno e o rural também, né? E a partir desse ano o residencial veio ganhando força até 2022, que ele está com 56%, e o comercial 24%. Uma classe que está ganhando bastante mercado é a classe rural aqui, ó, com 14%, e tem um grande mercado para ser explorado aí. Potência adicionada. Então, São Paulo e Minas Gerais são estados que se destacam, né, com grande geração solar. E aqui o financiamento solar. Das vendas concluídas no primeiro semestre de 2022 através de financiamento bancário, quais bancos, linhas foram utilizados? Então a BV se destacando mais uma vez, né, com 18%, seguido da Santander 13% e da Solfácil e demais bancos aqui. 52 instituições financeiras foram citadas em 2022. Então a gente teve uma bastante elevação das instituições, dos bancos, disponibilizando linhas de créditos para geração solar. E aqui eu destaco a Sicredi e a Sicobi, que são grandes representantes no setor de rural, né? Aqui a gente tem um gráfico bastante bacana dos preços com relação à potência, até 5 MB, começando de 2 kW pico. Então, de 2 kW pico, os preços tendem a ser maior por quilowatts, né? E até 5 MB, a gente tem 3,74 por quilowatts em junho de 2020 e 3,98 em junho de 2022. Então, tá nesse mais ou menos mantendo o preço, né? Os preços dos kits fotovoltaicos também não teve muita diferença, né? 2 kW, 3,70 em junho de 2020 e 3,55 em julho de 2022. O serviço de integração aumentou um pouco o preço aqui em 2 kW pico, né? E nas outras faixas se manteve mais ou menos estável. Evolução dos preços do sistema fotovoltaico. Então, em junho de 2016, a gente tinha 8,77 por quilowatts pico. E hoje a gente está trabalhando com uma média de 4,88 quilowatts pico. Então reduziu bastante o preço, né? Pela competitividade e por mais equipamentos no mercado. Aqui a gente tem um bom gráfico assim, né? Payback médio por estado. O que é o payback? É o tempo de retorno do meu investimento. Então, se eu investir 20 mil, quanto tempo que eu vou ter esse dinheiro de volta? Então, aqui, ó, cada estado tem o seu tempo de retorno. No norte, tem tempos maiores de retorno e no sul, tempos menores, né? Mas a média aqui gira em torno de 4 a 5 anos. Bom, pessoal, a conclusão que a gente tem aqui é que os preços dos sistemas fotovoltaicos apresentam redução média de 4,3% no primeiro semestre de 2022. Custos logísticos internacionais, o elevado estoque de equipamentos e a alta competitividade no atacado foram fatores que contribuíram para a queda dos custos. Então a gente tem muito distribuidor novo entrando no mercado. Isso está forçando os preços dos kits fotovoltaicos reduzirem. Isso é bom para todo mundo, para o consumidor final e para os integradores. A classe residencial se destaca no avanço de GD, representando 56% do volume adicionado. Então o residencial ainda faz bastante força no mercado, representando uma grande quantidade de instalações novas. A forte aceleração de importações de equipamentos. Então, devido à lei que vai entrar em vigor em 2023, houve uma grande demanda pelo setor solar,
principalmente em grandes usinas, que viram que essa lei atual é melhor. Apesar da elevação da taxa de juros, houve um importante incremento no número de agentes atuando como financiamento solar. Então, nesse aspecto, os bancos estão disponibilizando mais linhas de crédito para a energia solar. Houve, em geral, manutenção da atratividade nos investimentos em GD. Nesse ano, a gente teve redução dos impostos, né? Aqui no Paraná, antes era cobrado 0,82 centavos a cada quilowatt-pico. Hoje está sendo cobrado cerca de 0,72. Mesmo assim, a atratividade da instalação solar continua, né? As mudanças regulatórias promovidas pela Lei 14.300, que alteram sobretudo os critérios de compensação de energia injetada, deverão ser um importante driver para os investimentos. Então, esse ano de 2022 teve uma grande procura devido à mudança de regras do ano que vem. A digitalização avança no setor solar. Então, hoje a gente tem o aplicativo de monitoramento da instalação solar. O financiamento é feito totalmente pelos aplicativos, de forma que o cliente não precisa mais ir ao banco para assinar o contrato, né? Então está tendo uma grande digitalização, sem o cliente necessitar fazer qualquer coisa, né? Então é isso aí, pessoal. A gente teve esse estudo aí que contribui para a gente analisar melhor o setor, né? Como que anda o mercado e qual que é o futuro dele. Agradeço por assistir. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou deixar também o site, se vocês quiserem ter acesso à planilha completa, ao site da Greenair, né? E quem quiser se aprofundar nos estudos, vai estar disponível aqui na descrição. Obrigado e até mais.